Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Olá, você profissional de gestão de pessoas e especialmente de remuneração. Está começando mais um episódio do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Eu sou Vanderlei Abreu, jornalista especializado em recursos humanos, e comigo está Matheus Oliveira, idealizador do Q3 Remuneração e sócio-diretor da RH Plus, referência em remuneração. A consultoria que não fecha negócios, abre relacionamentos. E vai dar alguns recados antes de iniciarmos o nosso programa. Olá, Matheus. Olá, Vanderlei. Não temos muita coisa de novidade nessa semana, né? Apenas o start aí da pesquisa do grupo, da região de São Carlos, Araraquara, com quase 50 empresas, aumentou do ano passado para cá, essa vai ser a 6ª edição. Os nossos cursos de remuneração, graças a Deus, estão bombando, isso é muito bom, né? Tivemos 3 novas adesões aí, para a semana seguinte, para a semana que vem agora, começar com 3 novos alunos aí. E vamos em frente, né? Vamos falar aí com um profissional aí que traz uma bagagem imensa aí para poder dividir o conhecimento com os nossos seguidores. Essa é uma grande verdade. De tempos em tempos, a área de recursos humanos fica no centro das discussões quando acontece algum fato polêmico, como a atual onda de demissões em massa, especialmente nas startups. E quando as pessoas vão às redes sociais como o LinkedIn para criticar principalmente a passividade dos profissionais de RH, alguns se ofendem, reclamam e pedem para não generalizar. Pois a conversa de hoje no podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, é justamente sobre um olhar crítico da área de gestão de pessoas. E temos conosco o mentor executivo e professor da Fundação Dom Cabral, Américo Rodrigues de Figueiredo, graduado em administração de empresas com um extenso currículo acadêmico de MBA e programas executivos em escolas como Fundação Armando Álvares Penteado, Fundação Getúlio Vargas, Universidade Mackenzie, Universidade da Califórnia, Berkeley, Universidade de Georgetown e Universidade de Michigan. A América também tem uma extensa experiência como executivo na área de recursos humanos em organizações como Nextel, IBM, PricewaterhouseCoopers e Louis Dreyfus Commodities. Atualmente é professor associado da Fundação Dom Cabral nas disciplinas de cultura, pessoas, arquitetura organizacional e governança, e também mentor executivo, e foi conselheiro consultivo de organizações como o Instituto Sol, Daniele Banco e Instituto Aliança Futuro da Criança. Seja muito bem-vindo ao podcast Q3 Remuneração Américo. Muito obrigado, uma satisfação imensa, Vanderlei, Matheus, uma alegria imensa estar aqui com vocês e parabenizando aí também o canal por essa excelente iniciativa de abrir um espaço qualificado aí para conversas de qualidade. Então, uma satisfação imensa estar aqui dividindo esse momento com amigos queridos, né, profissionais que eu respeito bastante, profunda admiração e aqui à disposição de vocês para que nós possamos ter uma conversa de qualidade. Bom, Américo, nós que agradecemos aí a sua presença e como o Vanderlei deu início aí ao seu currículo, né, imenso currículo, eu gostaria que você fizesse um resumo sobre a sua experiência profissional para estar passando aí para os nossos seguidores. Bom, eu costumo brincar, meu prezado Matheus, que assim faz uns 2 séculos que eu trabalho, né? Então, assim, é natural que nós tenhamos por 2 séculos aí de estrada vivido aí alguns percalços, né? Algumas atividades aí, não é brincadeira, e eu costumo aqui, estava agora há pouco aqui numa outra reunião com uma empresa de Manaus, e aí a pessoa, olha, mas você não parece e tal. Eu falei, mas o efeito da tela ajuda, né? Então, tem a maquiagem, tem a engenharia do cabelo que a gente faz aqui, né? Passa aqui um creme, né? E vai enganando aí que o vídeo ajuda, muitas vezes. Mas muito tempo na estrada. E assim, eu trabalhei em boas empresas, assim, empresas pelas quais eu sou imensamente grato. Eu devo a essas empresas o que eu sou hoje. Eu comecei trabalhando aos 16 anos de idade, muito cedo, por sorte já me encontrando ali, digamos assim, na área de pessoas, com
o início humilde como auxiliar de departamento de pessoal, passando por todas as áreas. Depois eu acabei indo para o Grupo Suzano Pfeffer, onde foi uma grande escola na minha formação, principalmente na área de relações trabalhistas. Comecei a aprender bastante sobre isso lá no Grupo Suzano Pfeffer. E aí acabei nessa sequência. Eu digo assim, acabei, porque naquela época, Matheus, Vanderlei, não havia, digamos, essas publicações fantásticas que nós temos hoje aqui, a própria RH Plus, as publicações especializadas em gestão de pessoas. Então, eu tinha um certo faro em que eu precisava, digamos assim, me movimentar em determinadas direções para continuar relevante profissionalmente no mercado. Naquele momento, a área sindical era uma área importante na formação de um profissional que pretendesse ser, digamos, relevante na área de gestão de recursos humanos, e eu, então, acabei tendo a felicidade de ingressar na Massey Perkins, né? Naquela época, era o grupo IOSP que detinha o poder de uso dessas marcas, a Massey Ferguson e a Motores Perkins no Brasil. Então, naquele momento, a companhia se chamava Massey Ferguson, depois ela se transformou na hoje conhecidíssima Maxion, né, que é uma empresa também bastante protagonista, inclusive com várias operações internacionais aí na área automobilística. Então, trabalhei não só no escritório central, mas também trabalhei no ABC, o grande ABC, naquele momento importantíssimo da história do sindicalismo brasileiro. Nós tínhamos comissão de fábrica, eu tive, então, experiências assim muito ricas de operações industriais, com atuação firme dos sindicatos metalúrgicos, a atuação firme da comissão de fábrica. Então, isso acabou ajudando bastante na minha formação. Depois, eu acabei indo também, passei um tempo na antiga Sadia, hoje BR Foods, na área de planejamento estratégico de recursos humanos. Depois, acabei também, aí quando eu ingressei na Dreyfus, hoje a denominada LDC Commodities, uma excepcional empresa, me permitiu também experimentar muito da experiência que eu tinha até então acumulado, Suzano, Massey, Maxion, para poder ajudar a Dreyfus também em desafios importantes de aquisição de empresas até maiores do que a nossa própria empresa na época, não é? Um trabalho bastante importante da aquisição de uma empresa de suco de laranja, que me permitiu, então, rapidamente ganhar visibilidade. Eu costumo dizer, assim, mal esquentei a cadeira como gerente, né? E acabei sendo precocemente promovido a diretor adjunto de recursos humanos por conta desse processo, digamos assim, de integração de uma empresa da área de suco de laranja. Então, também aquilo me propiciou uma exposição muito rápida e, ao mesmo tempo, também desafios importantes de não conhecer muito bem, digamos assim, adequadamente a malícia corporativa no nível do andar de cima. Então, acabei, vou dizer, talvez foi a única demissão que eu tive na minha vida, uma demissão corretíssima, tomada pela empresa, né, por uma inabilidade política da minha parte, em querer, eventualmente, acelerar rapidamente a implantação de alguns programas que eu entendia importantes, de desenvolvimento de uma agenda de recursos humanos, mas que, obviamente, a empresa não estava ainda, do ponto de vista da sua cultura, tão preparada para isso, e aí eu errei o time, errei nas relações, e, obviamente, foi uma lição muito valiosa, que eu sou extremamente grato mesmo, falo isso de coração, para todo mundo que me ouve, que me acompanha, porque foi um erro que depois me serviu de grande valia na minha continuidade de carreira. Eu aproveitei, então, a saída da Dreyfus, fui para os Estados Unidos para poder, eventualmente, resolver definitivamente a minha fluência no idioma inglês. Foi uma experiência bacana. Já volto para o Brasil, ali, década de 90 e meados de 90, já ingresso também na área de serviços, que era alguma coisa emergente, então acabei tendo o privilégio de trabalhar na Mondial Assistance, uma empresa extraordinária na área de serviços, fazendo ali o Chevrolet Road Services, um serviço de assistência 24 horas, era algo inédito no Brasil naquele momento, trabalhei com executivos internacionais, e aí só falando inglês, então isso também me ajudou bastante. Nesse momento, tenho ali o desafio de ter que concluir o meu mestrado também na área de gestão estratégica de recursos humanos, e aí acabo também tendo que sair da Mundial para me dedicar
a esse período sabático forçado, para não perder o prazo, né, de defender a minha dissertação. Fiz um estudo de caso da Whirlpool, né, a antiga Multibras, então foi também uma experiência fantástica na minha formação, de fazer o estudo de caso da própria Multibras, na aplicação de um modelo, digamos, de gestão estratégica. Isso me deu visibilidade e eu acabei chamando a atenção da PricewaterhouseCoopers quando, então, recebo um convite para assumir ali a diretoria de recursos humanos na América do Sul, do negócio de consultoria internacional da PwC, também uma experiência extraordinária, porque eu usei, digamos, tudo da experiência até então e uma exposição internacional que eu gostaria. Então, foi aí que eu acabo, enfim, tomando contato com a gestão de recursos humanos no âmbito internacional, já respondendo por vários países, interagindo com as culturas, etc. e tal. Vivo aquele momento dramático do escândalo da Enron nos Estados Unidos, que obviamente acabou colocando em suspeição todas as empresas de auditoria e consultoria, aparentemente por um conflito de interesses que a Security Exchange Commission, a SEC americana, Comissão de Valores Mobiliários americana, enfrentou isso dizendo, olha, há um conflito de interesses aí na antiga Arthur Andersen, na relação com a Enron, e isso acaba colocando em suspeição a capacidade de vocês auditarem e de assinarem balanços fidedignos da situação da empresa. Então, isso acabou colocando, vamos dizer, uma pressão muito grande no negócio, na indústria de auditoria e de consultoria, e, obviamente, a Price, por ser um player extraordinariamente grande nesse contexto, acabou também recebendo os impactos dessa onda de choque. Então, eu também trabalhei, vamos dizer, de uma maneira muito intensa na viabilidade de separação dos negócios de consultoria da PwC no mundo dos seus negócios de auditoria. Então, eu acabei tendo o privilégio, digamos assim, de fazer parte de um time extraordinariamente competente, global, com colegas do mundo inteiro, e aí explorando oportunidades de, eventualmente, buscar investidores que fossem assumir a nossa divisão internacionalmente, ou, eventualmente, abertura do capital. Aí houve, na época, a divulgação que a HP havia comprado a nossa divisão, eu entrei nesse time de trabalho, de fazer essa transição. Depois o conselho de administração da HP, num domingo, decide suspender o negócio, e aí isso coloca também um balde de água fria na companhia, no mundo inteiro, e aí nós retomamos os trabalhos para encontrar uma viabilidade de separação do negócio de consultoria do negócio de auditoria. Então, vamos com o IPO. Aí entrei num projeto também, desenvolver do zero uma empresa, a exemplo do que fez a Accenture, né, de lançar-se no mercado, criando uma empresa de consultoria internacional, focada em tecnologia, processos, estratégia. A Price seguiu no mesmo caminho, e eu também tive o privilégio de fazer parte desse, vamos dizer, desse grande esforço, uma escola extraordinária na minha formação executiva, mas aí, lamentavelmente, quis a vida que as Torres Gêmeas sofressem aquele ataque lamentável, triste da história americana, da história mundial, e, obviamente, isso provocou uma hecatombe, como todos nós nos lembramos, nos mercados financeiros. E, obviamente, eu estava em Londres, ali para a última reunião de viabilidade do modelo de participação acionária de todos os colaboradores dessa nova empresa que nós havíamos planejado e seria lançada como um IPO no mercado americano. Eu voltei para o Brasil e disse ao meu chefe, olha, não vai haver IPO porque, obviamente, nós não temos força de subscrição, ou seja, não é que eu e a torcida do Flamengo, vamos dizer, com essa leitura, ou seja, não tem nenhum privilégio da minha parte, eu era apenas mais um colega ali num grupo de gente muito competente, mas, obviamente, ficava evidente que o JP Morgan não subscreveria este IPO, né? Ou seja, aí, consequentemente, 10 dias depois, a IBM, de uma maneira muito inteligente, extremamente inteligente, ela compra mundialmente a divisão de consultoria internacional da PwC e incorpora isso dentro do seu portfólio de serviços. A IBM já estava num processo de mudança estratégica de hardware para uma empresa focada em serviços, e a PwC chega com uma solução muito inteligente, muito interessante, obviamente, de fazer serviços
para o C-level de empresas do mundo inteiro, por indústrias, com uma expertise extraordinária, e aí eu, obviamente, entro já numa velocidade aí, digamos, bem intensa, né? Mal conseguimos fechar ali o período PwC, entro na IBM também para fazer parte do grupo de trabalho, que foi criar o que hoje, dentro da IBM, se chama o Global Business Services. A Jeanne Rometty, que foi até recentemente a CEO da IBM, foi a pessoa responsável dentro da IBM por esse deal com a Paz. Tive o privilégio de estar com ela algumas vezes, uma mulher brilhante, uma admiração profunda por ela, pela capacidade de liderança da Jeanne, tudo que significou aí para a transformação da IBM, graças à aquisição pela PwC. Eu passei aí 6 anos maravilhosos, intensos também dentro da IBM, aí, digamos, meu reconhecimento, a IBM foi para mim um PhD, né, em termos de gestão, de você entender exatamente como é que você faz essa conexão, estratégia do negócio com os requisitos de gestão de pessoas, requisitos organizacionais. E aí, então, eu, digamos assim, estou aí, depois de 6 longos anos, né, de trabalho ali, bastante já adaptado, jogando ali um jogo, digamos assim, à la Romário, né? Você fica na área esperando a bola vir e tal, e eu achei que aquilo não estava fazendo muito bem para a minha carreira e acabei, então, me voltando aí ao mercado e recebi um convite para assumir a vice-presidência de recursos humanos da Nextel Telecomunicações, o que eu fiz em 2008, e foi um período extraordinário da minha vida, porque tudo aquilo que eu havia aprendido, principalmente na PwC, na IBM, eu levei isso para usar dentro da Nextel. Então, foram anos maravilhosos, fiquei lá até 2015 como vice-presidente, tive o privilégio também de assumir interinamente por um ano a vice-presidência global de forma interina da Nextel International nos Estados Unidos, acumulando aqui a vice-presidência do Brasil e a presidência do Instituto Nextel também, a organização a quem eu servi de maneira muito honrada, né, assim, nas minhas atribuições. E aí, então, fecho esse ciclo, né, ou seja, e começo, então, a minha carreira a me dedicar um pouco a mim. Aí foi um caminho de autoconhecimento, de muita investigação a respeito dos aspectos do ego, como é que isso interfere na sua vida, no seu comportamento, muita reflexão terapêutica, né? Nesse sentido, muitas frentes abertas de autoconhecimento. E aí, então, eu, obviamente, me dedico hoje, né, graças a essa jornada de autoconhecimento, de usar essa visão corporativa muito rica que eu tive na vida para ajudar empresas por meio da educação executiva, que é uma paixão que eu tenho. Então, hoje eu me dedico ali na Fundação Dom Cabral, já dei aula no INSPER, já dei aula na Business School São Paulo, já dei aula no hoje chamado IBMEC, né? E agora, atualmente, eu me dedico à Fundação Dom Cabral e também faço alguns trabalhos de consultoria, eventualmente, pela minha empresa, e também atuo como mentor executivo também, sob demanda, aí, quando alguém precisa de orientação no nível executivo e me indica, eu acabo também ajudando. Então, vamos dizer, tento uma síntese, mas assim, 2 séculos é muito tempo, né, para você sintetizar, então, um pouquinho isso na minha vida. Maravilha. Bom, Américo, RH sempre é cobrado a ter uma postura mais estratégica nas organizações. O que falta para RH ser efetivamente estratégico? Ou são os profissionais de RH que não sabem se posicionar? Olha, o Vanderlei, essa é uma boa pergunta, porque é assim, eu não consigo entender uma empresa que não tenha uma estratégia sólida. É difícil para mim, né? Ou seja, não dá para entender uma empresa que não tenha uma estratégia muito solidamente construída e, consequentemente, uma capacidade de execução desta estratégia. Olha, é quase impossível você combinar esse binômio, estratégia sólida, com capacidade de execução à altura, sem contar com uma área de recursos humanos à altura desse desafio. Então é assim, empresas que tenham, principalmente, grandes desafios que requerem conhecimento, requerem skills, requerem
capacidade intelectual, capital humano de qualidade, normalmente elas têm uma demanda por um RH mais, digamos assim, compatível, estrategicamente relevante, né? Lamentavelmente, Vanderlei, eu me deparo com muitos colegas que não têm estatura para isso. E isso é parte do problema. Então, respondendo para você objetivamente, parte dos problemas, ou dessas críticas, ou dessa conversa no divã, que eventualmente tenhamos em recursos humanos, é culpa nossa, tá? Ou seja, porque eu nunca conversei com nenhum empresário, com nenhum alto executivo, que não reconheça a importância de gestão de pessoas. A questão toda é que muitas vezes falta repertório executivo para quem está à frente da área de recursos humanos, para exatamente fazer-se respeitado dentro desse contexto entre estratégia sólida e execução primorosa. Então, se você, muitas vezes, não tem repertório, se você não digamos, não conhece a malícia do terreno executivo, se você não consegue ter capacidade de influenciar, se você não consegue traduzir as alavancas competitivas da sua empresa em requisitos organizacionais e, portanto, viabilizá-los, então, eventualmente, a empresa ela não vai abrir muito espaço para ficar discutindo modismos, ficar discutindo determinadas teorias, determinadas transações, né? Então, assim, eu acho que nunca houve tanta demanda. Eu, por exemplo, só trabalhei em empresas que nos demandavam, assim, 300% respostas de recursos humanos à altura desses desafios, não é? E se você não entrega, ela vai buscar alguém no mercado que faça essa entrega, não é? Então, é simples assim, não é? Não estou dizendo que é fácil, e muitas vezes assim, você para se fazer respeitado no jogo corporativo, você precisa ter repertório, você precisa ter capacidade de execução, você tem que ter capacidade de ser responsável por um conjunto de resultados. E não chegar com subterfúgios, com desculpas, porque a empresa não dá atenção, porque a empresa não prioriza as pessoas. Assim, o que acontece é que há uma série de demandas que ficam disputando a atenção do presidente da companhia, do vice-presidente, etc. e tal. Se, eventualmente, você não tem repertório, você não é visto como alguém com capacidade de entrega relevante nesse jogo, obviamente você fica com a sua posição enfraquecida. E pode até ser que a empresa, eu já vi isso acontecer, empresas mais maduras do ponto de vista organizacional, que demandam, portanto, não é, um programa mais elaborado em gestão de talento, gestão de remuneração, de relações de trabalho, etc. e tal, prescindir desses profissionais porque não tem capacidade, altura, estatura para entregar isso. Lamentavelmente conheço alguns casos, né? Então é um pouco por aí. Mérico, brilhante a sua explicação. Eu sou mais sintético, né? Você foi bem polido, etc. e tal, eu sou mais sintético com relação a isso. O Vanderlei já conhece a minha opinião a respeito. Eu acho que o RH estratégico não existe. O que existe é o profissional estratégico, como você bem explicou agora. Perfeito. O profissional é que tem que se tornar estratégico, tem que se posicionar de uma forma estratégica para aí sim tornar o RH estratégico, né? Então está muito nesse posicionamento da pessoa que está à frente do RH, né? Ela saber se posicionar numa mesa com a diretoria, claro. entendendo do negócio, entendendo da estratégia, verificando como é que pode agregar valor, né? Com a gestão de pessoas, ou sendo simplesmente um operacional. E aí não vai se tornar estratégico nunca na vida, né? Mas brilhante a sua explicação. Mas assim, muito obrigado, Matheus. E assim, você foi no ponto certo, porque quem faz uma posição relevante, em grande parte, é o ocupante dessa posição. Se você não dá
Se você não preenche, digamos assim, a cadeira continua lá, mas ela não foi preenchida por você. E, obviamente, isso demanda habilidades pessoais, liderança empática, capacidade de influência, repertório. Mas a minha experiência mostra o seguinte, Matheus, RH tem uma certa... Eu discutia muito isso, às vezes, com a minha equipe, discuto hoje com as empresas que eu atendo, né? Uma síndrome daquele subserviente, de você sair, muitas vezes, respondendo aquilo que não lhe foi perguntado. Mas assim, mas ninguém perguntou, você já sai respondendo. Mas calma com essa ansiedade. Ao invés de sair respondendo o que não lhe é perguntado, faça perguntas de qualidade. Aumente o seu repertório sobre o que é ser uma empresa relevante. Eu tenho feito essa pergunta nas empresas que eu atendo. Como é que a sua empresa hoje está relevante no mercado? Por que ela é relevante? Me dê exemplos da relevância da sua empresa no mercado. Me dê exemplos da sua relevância como profissional no mercado. Eu falo isso para as pessoas, faça um teste, vá no LinkedIn e procura ver se você é relevante profissionalmente. Faça uma avaliação. E aí, eventualmente, a empresa também tem que se considerar se nós estamos diante de um contexto de competição absolutamente impactado por forças tecnológicas que estão absolutamente mudando o panorama de atuação de empresas, as plataformas, a emergência de novas empresas techs a partir da atuação da inteligência artificial, essas questões todas, que acabam descontinuando modelos de negócios que deram certo, mas que não necessariamente continuarão e que precisam, então, de arranjos, de mudanças. E essas mudanças, elas têm impacto profundo na gestão das pessoas. Então, nós precisamos estar à altura deste momento para ajudar nesta dimensão de pessoas e organização a relevância das nossas empresas. E aí eu tenho certeza absoluta dos empresários que eu tenho tido a oportunidade de conversar, todos são muito inteligentes, todos são abertos a essas conversas. Mas se você não tem repertório, se você não consegue fazer uma leitura de contexto, se você não se atualiza, se você não tem capacidade de discorrer sobre a complexidade dos tempos que nós estamos vivendo, é pouco provável que alguém vá dar espaço a você, digamos assim, no nível executivo. Um subsistema de RH que tem sido bastante criticado nas redes sociais é o de recrutamento e seleção, ou como tem sido chamado, atração de talentos, né? Há reclamações de falta de tratamento, de humanidade, tratamento humanizado, né? Aos candidatos, e um excesso de mecanização, né? O que fazer para diminuir essa imagem negativa que está se criando sobre esse subprocesso? Ô, Matheus, assim, mais uma vez, eu concordo com essa afirmação, digamos, porque eu noto isso também já há bastante tempo no LinkedIn, é uma total incapacidade de quem está à frente de gestão de pessoas, a começar pelo diretor de recursos humanos, eventualmente pelo gerente ou a gerente de desenvolvimento organizacional e, consequentemente, o colega ou a colega que está como líder da frente de atração de talentos. Aliás, tem um paradoxo, porque, assim, denomina talento e trata as pessoas dessa forma, de uma maneira desumana, de uma maneira insensível, não é? Ou seja, eu procurei nas minhas empresas onde passei sempre cobrar isso de uma maneira muito firme das minhas equipes responsáveis por essas áreas, para que tivessem no seu processo de trabalho a agenda preparada para encontrar tempo de dar um tratamento digno às pessoas que eventualmente não foram aprovados no processo. Você tem um processo de comunicação, você tem um processo, eventualmente, de feedback, você tem um processo de consideração. Isso tudo a meu ver, acaba sendo até como eu falei, um certo paradoxo. Chamar de talentos e não tratá-los à altura dessa consideração no nome e depois, eventualmente, achar
que o processo de automatização, ele dispensa. Ao contrário, o processo de automatização é para dar mais produtividade, para que você tenha tempo de se dedicar àquilo que é o valor do seu trabalho, que é exatamente o respeito pelos candidatos. Por quê? Porque, normalmente também, Matheus, isso esbarra na marca empregadora. Ou seja, nós temos visto grandes desafios hoje em dia de você ter essa dimensão do Customer Experience, a experiência do consumidor, sendo trabalhado pelas equipes de marketing, pelas equipes comerciais, das empresas, mas aí fica algo, digamos assim, desconectado se nós não incorporarmos nessa conversa a nossa marca empregadora. Qual é a experiência de relacionamento dos candidatos potenciais com a nossa empresa, do ponto de vista da nossa marca empregadora? Isso interfere na nossa marca empregadora. Portanto, essa falta de consideração, ela é inadmissível. Agora, outro aspecto também, meu prezado Matheus, prezado Vanderlei, que eu arrisco aqui a fazer estamos aqui num espaço seguro, mas peço desculpas aqui, licença, para trazer aqui uma questão que eu tenho percebido que é um excesso de juniorização. Ou seja, essa juniorização nas áreas de gestão de pessoas é terrivelmente deletéria. É outro paradoxo, que assim, as empresas estão sendo desafiadas do ponto de vista de manter um quadro de gente competente, com os skills adequados, com o comportamento adequado, com as entregas adequadas, e nós temos aqui uma função absolutamente júnior, operando uma relação dessa, um subsistema dessa magnitude que você comentou, atração de talentos. Então, tem um paradoxo, tem uma incoerência aí para mim, nesse sentido. Não é possível achar que, eventualmente, os colegas mais no início de carreira, muitas vezes não foram acostumados com relações empáticas. Eu lamento dizer, mas assim, eu tenho visto as redes sociais, elas criaram um grande metaverso que é uma enganação isso tudo. Ou seja, do ponto de vista das relações humanas, é uma falsidade imensa. Ou seja, as pessoas, elas não se relacionam. Então, esse comportamento, ele acaba, talvez, quase que amortecendo aquelas oportunidades que normalmente você tem quando você está dentro de uma empresa, de se relacionar, de praticar empatia, eventualmente recebe um feedback, discute, etc. e tal. Quando você não tem isso, porque é tudo automatizado, é tudo nas redes sociais, é tudo pelo WhatsApp, é o Instagram, é o LinkedIn, propagando aí só casos de sucesso, né? Omitindo os casos de não sucesso. Então, isso acaba gerando, digamos assim, um comportamento, a meu ver, pouco empático, pouco solidário. E aí nós temos que tocar também, eu peço licença aqui também, a enfrentar as questões de preconceito no Brasil. O Brasil é um país que tem, assim, lidado e vai ter que lidar cada vez mais com as questões preconceituosas que nós temos na nossa sociedade. Então, é assim, se o candidato... esse candidato não é adequado, esse candidato é velho, esse candidato não estudou numa escola tal, esse candidato não sabe falar. Então acaba, de certa forma, deixando que esses preconceitos interfiram também na visão de mundo desses profissionais, que muitas vezes jovens, com paradigmas de vida, muitas vezes pouco desenvolvidos, porque não tiveram tempo ainda, né, de se expor a diversos contextos de organizações, principalmente de relações humanas, acabam, obviamente, criando, muitas vezes, a repetição de comportamentos exclusivos, segregados, etc. e tal, e acabam gerando estes conflitos, essa repercussão. Então, isso é uma responsabilidade, a meu ver, indelegável do diretor de recursos humanos, do primeiro nível de recursos humanos, de quem está à frente dessa área, para exatamente implantar dentro desse subsistema o mesmo rigor que marketing tem trabalhado, por exemplo, Customer Experience. A empresa deveria ter esse mesmo rigor. Usar o NPS, por exemplo, o Net Promote Score, ela usa isso para medir, eventualmente, nível de promoção
da empresa, né, tratores, promotores, pela nossa metodologia do NPS, deveria usar o NPS também para avaliar exatamente o quanto que os nossos candidatos ou interessados na nossa empresa, eles promovem as nossas práticas ou detratam as nossas práticas. Eu penso dessa forma, né? Então, assim, fiz até na Nextel, a gente tinha uma visão mais avançada, né? Até graças à cultura da Nextel, etc., empresa excepcional. Então, tínhamos até a prática de usar a NPS, por exemplo, para alguns programas internos nossos, de comunicação interna. Então, por isso que eu falo, digamos, com uma certa tranquilidade no NPS, porque eu usei o NPS bastante ali com os colegas da equipe, né? Então, é um pouco isso, a meu ver, sabe? Não sei aqui o que pensam vocês, se faz sentido, se não faz. Muito bem. Nossa conversa está muito boa, mas a gente precisa fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouco para falar sobre como os profissionais de RH têm se destacado nas redes sociais e uma nova perspectiva de carreira para o executivo da área, os conselhos consultivos. Não sai daí que a gente volta já já. Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média.